Amados irmãos e irmãs, queremos agradecer as inúmeras orações que vocês têm dedicado à Canção Nova neste momento de tribulação, pelas infindáveis manifestações de apoio à nossa comunidade. E em razão da proporção que tomou a nossa primeira manifestação sobre a ação movida pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista, entendemos que nós devemos a todos vocês alguns esclarecimentos. Antes de mais nada, é preciso deixar bem claro que a ação não tem nenhuma relação com política ou qualquer partido. Em primeiro lugar, a Fundação João Paulo II é uma entidade autônoma, com personalidade jurídica própria e de caráter confessional. Assim está no Estatuto Social, no artigo 1º, inclusive para a consecução dos seus objetivos sociais, e ela deve conservar um vínculo securitizante com a comunidade Canção Nova através da celebração de convênios, contratos, a fim de garantir a sua essência confessional e a vontade do seu instituidor, Monsenhor Jonas Abib. Em nota divulgada, curiosamente, a promotoria omitiu a essência da natureza jurídica da Fundação João Paulo II, e inclusive sequer destacou que para garantir a atuação da fé católica, a Fundação deve sempre contar com o apoio religioso da comunidade Canção Nova. Isso também está no nosso Estatuto Social. Nos parece que a nota do Ministério Público denota a vontade de transformar a Fundação João Paulo II em uma mera executora de políticas públicas estatais socioassistenciais, sem um enfoque no trabalho evangelizador e apoio religioso da comunidade Canção Nova. A ação ajuizada pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista é uma tese defendida com o objetivo de retirar a maioria dos membros da comunidade Canção Nova do governo da Fundação João Paulo II, com base numa suposta ingerência dos membros da Canção Nova na Fundação João Paulo II. A ação está permeada de um propósito que, em linhas gerais, corresponde às competências do Ministério Público: a fiscalização do uso dos recursos de uma fundação, a apuração de um dito desvio de finalidade dos recursos e uma suposta tentativa dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II de acobertar um suposto assédio moral. Entretanto, a grande parte dos recursos da Fundação é oriunda da contribuição de vocês, fiéis, da venda de produtos da Canção Nova. Boa parte da mão de obra que trabalha para a Fundação são missionários da comunidade Canção Nova, que atuam como voluntários. Pense bem, se fosse para desviar recursos da Fundação para a comunidade Canção Nova, por que mais de 200 missionários da comunidade trabalhariam de graça para a Fundação João Paulo II? Por que toda a doação que você, fiel, faz à comunidade Canção Nova até aqui foi depositada nas contas da Fundação por opção dela própria? Contribuição esta que, além de financiar a evangelização que fazemos, financia também as inúmeras obras de caridade, o que o Ministério Público chama de políticas públicas sociais. O que foi alegado como desvio de recursos e renúncia de receitas, na verdade, é a transferência lícita de recursos da Fundação João Paulo II para a comunidade Canção Nova, através de convênios e contratos assinados há mais de 10 anos, cuja fiscalização é realizada há décadas pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista. Outro questionamento nosso é que a ação civil pública ajuizada, em que a promotoria pede a destituição da maioria dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação, missionários da comunidade Canção Nova, porém ela não pede a destituição do diretor executivo e do Conselho Fiscal, que são responsáveis por assinar e fiscalizar os contratos. Além do mais, soa estranho que a petição convoca o próprio diretor executivo para que ele se torne, junto à promotoria, parte ativa na acusação do processo. Por fim, é preciso deixar muito claro que durante o inquérito promovido pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista, antes de ajuizar a ação, foi proposto um termo de ajustamento de conduta, em que se estabelecia a destituição do atual presidente do Conselho Deliberativo, Padre Wagner Ferreira, e dos demais conselheiros, sem que estes
tivessem cometido nenhuma infração. O Ministério Público propõe a alteração da composição do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II, de modo que gradativamente sua maioria não seja mais composta por membros missionários da comunidade Canção Nova, mas por leigos idôneos, abrindo o caminho para assim, em um futuro próximo, laicizar a Fundação João Paulo II. Isso mesmo, laicizar a Fundação João Paulo II, contradizendo o que sempre foi vontade do instituidor, Monsenhor Jonas Habib. A Fundação João Paulo II, criada pelo Monsenhor Jonas, é confessional e deve servir a comunidade, e a comunidade servir a Fundação. Nosso desejo é que a Fundação continue sendo gerida pelos missionários. Trabalharemos com todas as nossas forças e até o fim para garantir que a vontade de Deus e a vontade do nosso amado fundador sejam feitas. Seu controle e gestão, no que depender de nós, serão sempre conduzidos por membros da comunidade Canção Nova em processos eletivos, justos e transparentes, como aconteceu até hoje. Mais uma vez, contamos imensamente com as suas orações para que, em tudo, se cumpra a vontade de Deus. Deus em nossas vidas.